Olá, eu sou Isabela Romeu, acadêmica de Medicina da Universidade de Santo Amaro, e eu vou apresentar o trabalho chamado Psicodermatose Covid-19, o impacto do estresse nas patologias cutâneas. Introduzindo o assunto, a pandemia da Covid-19 não afetou apenas os indivíduos que contraíram a doença. Muitos daqueles que não foram infectados também foram impactados por conta da exposição a diversas variáveis estressantes. As emoções e as patologias são diretamente relacionadas através de conexões entre o sistema imunológico, neuroendócrino e neurológico. O estresse ativa o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e o sistema nervoso simpático, induzindo a secreção de neurotransmissores, citocinas e hormônios que atingem receptores cutâneos e podem desencadear ou exacerbar psicodermatoses, que são as doenças dermatológicas causadas por um componente psicológico. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi analisar o impacto da pandemia do novo coronavírus na instalação de psicodermatoses em um público-alvo e comparar a prevalência deste grupo de doenças ao período correspondente do ano de 2019. Trata-se de um estudo transversal, descritivo analítico e observacional. Os prontuários referentes aos meses de março a julho de 2019 e 2020 foram retrospectivamente analisados. Então, os dados encontrados foram agrupados no Microsoft Excel e analisados através dos testes de Wilcoxon. Os resultados encontrados foram que, em 2020, houveram 465 diagnósticos das psicodermatoses pré-estabelecidas e, em 2019, 193 casos. Em 2020, houveram 94 casos a mais de eflúvio telógeno do que em 2019, 62 casos a mais de dermatite seborreica, 3 casos de acne, 41 de dermatite atópica, 29 de rosácea, 13 de vitiligo, 14 de psoríase e 12 casos a mais de herpes zoster em 2020. Discutindo o assunto, o fechamento de estabelecimentos não essenciais, a sugestão de quarentena e o prognóstico incerto da doença são exemplos de fatores que estão desencadeando ou amplificando o estresse psicológico nos indivíduos durante a pandemia, como já foi provado em outros estudos, como em uma pesquisa realizada com 45 mil brasileiros, que concluiu que 40% dos entrevistados sentiram-se tristes ou deprimidos muitas vezes ou sempre durante a pandemia e 53% ansiosos ou nervosos sempre ou quase sempre. Este cenário influencia diretamente na instalação de psicodermatoses. O eflúvio telógeno, que é a acomia consequente à reprogramação do folículo piloso em situações de estresse físico e emocional, foi a doença mais prevalente no período analisado durante a pandemia. As lesões eritemato-descamativas, que têm exacerbações também relacionadas ao estresse, também foram mais prevalentes, sendo que a dermatite seborreica foi 3 vezes mais prevalente em 2020 e a psoríase, que não tinha sido relatada em 2019, foi observada em 14 pacientes. A acne, que foi documentada por 92 pacientes, mostrou importante prevalência, porém semelhante à demonstrada em 2019. Isso devido ao caráter multifatorial da doença. A dermatite atópica foi exacerbada em 64 pacientes. Ela relaciona-se a uma disfunção da barreira epidérmica e imunológica associadas a fatores ambientais, como o estresse, que também é responsável pela secreção de hormônios, neuroendócrinos e neurotransmissores autônomos, que modificam o sistema imune e ativam regiões cerebrais ricas em neuropeptídeos, alterando suas condições e fortalecendo a distribuição antidrômica na pele, que é um gatilho para o desencadeamento do vitiligo, que foi a queixa de 16 pacientes. A rosácea foi relatada por 40 indivíduos e ela envolve gatilhos como mudanças hormonais, medicamentosas e fatores psicológicos. Por fim, a herpes zoster foi diagnosticada em 13 pacientes em 2020 e, uma vez adquirido o genoma do vírus varicela zoster, ele permanece em latência nos gânglios nervosos periféricos e pode ser desencadeado por fatores como estresse físico e emocional. Sendo assim, foi possível concluir que a instalação e exacerbação de psicodermatoses aumentou significantemente durante o período pandêmico, principalmente quando comparado ao ano anterior. Então, concluímos que as consequências da Covid-19 transcendem os infectados, o que realça a importância da manutenção da saúde mental na prevenção das patologias cutâneas, assim como a atuação de dermatologistas. Os descritores utilizados na pesquisa foram coronavírus, Covid-19, estresse psicológico, isolamento social e dermatopatias. As referências bibliográficas utilizadas estão disponíveis no código que está no final do pôster. Muito obrigada pela atenção.